Você chega no emprego cedo, na hora do almoço você come, sei lá, um sanduíche de atum na sua mesa em 15 minutos, não sai para almoçar nem nada, mas quando dá umas 5 horas da tarde, você vai embora para casa. Eu vou falar um pouco sobre as diferenças do trabalho ali, aquele trabalho de escritório, mesmo padrão, no Brasil e aqui nos Estados Unidos. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, seguindo aí na série de diferenças entre Brasil e Estados Unidos, né? Hoje eu vou falar um pouco do emprego, né? Eu não vou entrar muito em mercado de trabalho, como conseguir emprego, esse tipo de coisa. Eu posso até falar, tem muita coisa para falar sobre isso, visto e tudo mais. Hoje eu vou falar mais daquele padrão mesmo um escritório típico. É lógico que cada trabalho tem sua particularidade. O meu próprio trabalho tem tem horários bem mais flexíveis, bem diferentes do usual, mas estou falando do trabalho assim, um trabalho de escritório, trabalho administrativo, uma coisa que atinge boa parte da população. É, e algumas diferenças, né? Lógico, trabalhei bastante tempo no Brasil, em algumas empresas e trabalhei aqui também. No meu trabalho aqui não segue muito bem essa linha, mas eu vi dos meus clientes como é que isso funciona. Então deu para entender bem, né? A primeira coisa que eu queria falar é sobre o horário de trabalho, né? Que eu mencionei ali na introdução, né? O Brasil tem uma cultura de você chegar 9, 9h30, e de novo, eu estou generalizando, claro, né? Vai ter gente aí que vai discordar, mas normalmente, e isso baseado também na experiência que eu tive, você chega ali, o horário é mais ou menos às 9, mas todo mundo chega um pouquinho atrasado, umas 9h30. Aí na hora do almoço, aí uma das grandes diferenças com relação aos Estados Unidos, né? Até porque o almoço aqui é uma coisa rápida, a grande refeição aqui é o jantar, não é o almoço, onde você come grande em termos de quantidade de comida mesmo. O almoço aqui é bem comum você comer pizza, comer um sanduíche, comer um wrap, comer qualquer coisa assim bem rápida e bem prática. E muita gente nem sai do escritório, não é aquela coisa. No Brasil, eu lembro que a gente ficava combinando já umas 11 horas da manhã, a gente já estava combinando se ia ser no japonês, se ia ser no quilo, se ia ser sei lá, se era aniversário de alguém numa churrascaria, e já tinha aquela discussão de onde é que ia almoçar. O almoço demora, sei lá, 1h30, depois você sai, toma um café, e aí às vezes você faz alguma outra coisa e demora muito tempo para voltar, né? O que é muito legal, e você faz muitas amizades. Alguns dos meus maiores amigos que eu fiz foram no trabalho no Brasil, porque todo dia nessa rotina você acaba sabendo tudo da vida da pessoa, né? O que é legal, mas por outro lado, aquele tempo você tem que cobrir ele, né? Compensar ele mais tarde. Então é bem normal, principalmente em São Paulo, que foi onde eu trabalhei, você sair 6h30, 7 horas para cima. Antes disso, o pessoal já te olha feio, já te olha esquisito. Aqui o padrão é das 8 às 5. E aí esse almoço rápido, ele meio que faz com que você não perca tempo no trabalho, o que faz um certo sentido também, porque assim, em vez de você passar todo esse tempo com o pessoal que trabalha com você, você passa tempo com sua família, né? Você chega em casa, quando é verão, você está em casa cedo, dá até às vezes para, se tiver uma piscina, fazer alguma coisa assim ao ar livre, porque está de dia ainda, né? Coisa que em São Paulo raramente eu conseguia fazer. Então, acho que essa é uma das principais diferenças, assim, uma das coisas mais que se nota primeiro é de horário, né? Então, ainda falando de horário, tem um pouco da flexibilidade do horário. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que, em vez de fazer das 8 às 5, a pessoa, sei lá, deixa a criança muito cedo na escola, então ela prefere entrar às 7 da manhã. Só que aí ela sai às 4. E aí, isso já todo mundo já sabe que a pessoa sai às 4. Não tem ninguém vai. Isso não vai atrapalhar a carreira dela de forma nenhuma. E já fica aquele. Isso já está entendido, todo mundo sabe que aquele horário é dela. Porque o que acontece no Brasil muitas vezes é que se você chega às 7, ninguém viu que você chegou às 7. Então todo mundo chegou às 9, 9 e pouco. E se você sai antes, todo mundo já vai ficar meio pensando assim: pô, o cara saiu antes, né? Esse cara sempre sai mais cedo. E ninguém viu que você chegou lá 2 horas antes. Então aqui, isso acho que tem um pouco a ver com a maturidade do mercado de trabalho aqui, que não cobra tanto assim o horário, você tá lá e você, mesmo que você esteja enrolando, não tá fazendo nada, e todo mundo aqui sabe que
boa parte do tempo que você está no escritório, você tá olhando e-mail de pessoal, tá olhando sua conta bancária, tá vendo esse vídeo no YouTube, sei lá, talvez, e não está trabalhando. Então aqui cobra-se muito mais o resultado do que o que está sendo entregue ou não está sendo entregue do que se você está lá ou não. E, de novo, é uma generalização, claro, isso varia de chefe para chefe, de empresa para empresa e tudo mais. Uma coisa que também acho que está ficando mais moda no Brasil agora é o trabalhar de casa, né? E é uma coisa que aqui já existe há bastante tempo, é bem comum. Tem pessoas que trabalham de casa 2, 3 dias por semana, sempre alguns dias fixos, o que também possibilita um pouco mais de flexibilidade, né? Você não perde o tempo de ir para o trabalho, de voltar, né? Que dá uma melhora a qualidade de vida bem também. Um outro detalhe que é interessante, e aí eu vou comparar 3 culturas, porque eu também trabalhei bastante com a cultura indiana. A cultura americana tem muito menos respeito pela hierarquia. Quando eu falo respeito, não é que você desrespeita seu chefe e fica tudo bem, mas você pode questionar o seu chefe. Não tem muito que um tratamento assim de como se ele fosse uma divindade, né? Um ser superior que você não pode nunca ir contra ele, né? No Brasil, eu acho que fica num meio termo. Nisso tem bastante respeito ali pelo chefe, né? Normalmente o cara fica numa sala separada, tem todo um cerimonial para falar com ele, e quando chega algum e-mail, alguma coisa dele, todo mundo corre para atender, e aqui é um pouco diferente, lógico que existe esse respeito, mas é bem comum você ver uma pessoa com uma hierarquia bem mais baixa levantar um questionamento ou fazer uma pergunta ou alguma coisa do tipo para um CEO de uma empresa, alguma coisa assim. Lógico que não existe essa hierarquia de novo, mas não é uma coisa tão forte como no Brasil. Aí comparando com a Índia já vai para o oposto. A Índia tem um tratamento assim, se o chefe, algumas vezes um cara que era o CEO da minha empresa, ele ficava na Índia, e quando ele estava aqui nos Estados Unidos, e quando ele vinha para cá, ele estava numa reunião, por exemplo, e aí todo mundo ia almoçar em algum lugar, ou ia almoçar no próprio escritório, porque compraram comida, aquelas coisas, né? Porque tem um cara lá, que já é uma coisa que nunca tem, né? Só tem porque o cara tá lá. Só que aí ele estava numa reunião, vamos supor que a reunião demorou até 2 horas da tarde. Ninguém podia comer até as 2 da tarde, porque senão era você tava ofendendo o cara. É o que eu acho uma babaquice, né, pra falar a verdade, porque, pô, vai ficar todo mundo passando fome lá só porque o bonitão ficou preso na reunião, aí não dá, né? Então eu acho que eu pessoalmente não odeio hierarquias, assim, principalmente porque eu acho que a gente tem que discutir ideias e não tem que ser uma coisa de baixo para cima, por isso que eu tenho muito problema com militar, com coisa assim que tem ordem, assim, e você não tem que questionar. Eu acho que tudo tem que ser questionado. Eu não gosto de figuras autoritárias e por isso até que entra em polêmicas frequentemente, mas isso também não vem ao caso aqui nesse momento. Mas é outra coisa interessante entre a diferença entre Brasil e Estados Unidos no trabalho. Uma outra coisa que é facilmente notável, né, é o respeito, principalmente pelo tempo da outra pessoa, né? Se você marca uma reunião, você não atrasa, você não marca 2 reuniões ao mesmo tempo. Eu tive várias experiências no Brasil onde você está esperando a pessoa para a reunião e aí alguém fala, não, ela não pode ir porque ela tem outra reunião no mesmo horário. E aquela pessoa era imprescindível para você conseguir fazer a reunião. Aí você fala, pô, como é que a pessoa marcou 2 reuniões no mesmo horário, sabendo que ela não vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Uma coisa que não deveria acontecer, mas acontece muito no Brasil. E atrasos e coisas deadlines que não são cumpridos, esse tipo de coisa. Não que aqui seja tudo perfeito, de novo, mas tem muito mais respeito pelo horário do outro. Você avisa, você vai chegar 5 minutos atrasado, você manda um e-mail falando, vou chegar atrasado 5 minutos, 10 minutos, aí pode começar sem mim, alguma coisa assim, dependendo do que for o assunto. Mas tem muito mais um respeito ali pelo profissional, um profissionalismo, né? Você está lidando com outras pessoas, você não pode simplesmente ignorar
que isso acontece. E isso volta um pouco no que eu falei da hierarquia, né? Principalmente quando isso vem de um chefe. O chefe, normalmente, quanto maior o cargo, mais ele se dá o luxo de cancelar reuniões em cima da hora, não aparecer, ou chegar uma hora atrasado, ou mudar a pauta, e, enfim, tem 1 milhão de coisas que acontecem, né? E uma última coisa interessante que eu acho é que aí é só um detalhe mesmo, não é nada muito importante, que é o silêncio. Assim, você entra num escritório americano aqui, não tem. Eu acho que uma das coisas da cultura latina, né? A gente fala alto, a gente se comunica muito, o que eu não acho necessariamente ruim. Isso aí não estou nem fazendo julgamento de valor. Mas tem um. Você quer falar com o cara que está sentado lá na mesa, lá do outro lado, na baia, lá do outro lado, você às vezes dá um grito para lá, ou chega perto e fala alto e tal. E isso aqui é muito difícil de acontecer. Normalmente você usa o telefone, você chega ali do lado dele, então você entra num escritório padrão americano, tá tudo quieto, assim, sabe? Você pode ter 100 pessoas ali, tá bem calmo, tal. Quem tá falando no telefone tá falando baixo. Tem um certo respeito com o espaço da outra pessoa. Não é aquela bagunça de tipo, você tá no telefone com um cliente, aí o cara do seu lado tá fazendo uma piada, tá falando do Corinthians, tá falando alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto e te atrapalha. Mas, de novo, isso eu acho até legal, não acho uma coisa ruim necessariamente do Brasil, porque dar um clima mais vivo, né? Às vezes eu acho que o ambiente de trabalho aqui é meio morto demais, assim, então não é tudo que é bom. Mas acho que alguns pontos aí, só curiosidades mesmo que eu queria falar sobre como trabalhar aqui e aí. E óbvio, né? E aí falando, estou generalizando, porque dependendo do emprego que você tem, jornada, se você trabalhar como enfermeiro, por exemplo, você vai trabalhar de madrugada, tudo que eu falei não vale, né? Estou falando de um escritório padrão mesmo, assim, de administração, a parte administrativa de uma empresa, como é que funciona, que é a parte que eu entendo melhor e que eu vivi melhor. É isso aí, pessoal.